como taqueiro às vezes vem cá e explica para vocês, e às vezes vocês colocam uma coisa em prática, as outras não. Ele ensinou 20, vocês fazem uma e esquecem 5, aí passa 5 dias, vocês já não estão fazendo mais nenhum. Mas buscando o dinheiro, vocês estão, buscando os prazeres da terra, vocês estão. Este vocês não esquecem. Se fazendo alimentação todo dia, vocês não alimentam todo dia? Então por que buscar Jesus é só de vez em quando? É só quando aperta? Como se diz, é só quando o calo aperta vocês? É só nessa hora? Então, às vezes, a gente tem que deixar de fingir de ser criança. Como aquele gandão costuma dizer, cotorrento. Não. É, catarrento. É criança. É espiritual, criança. Vocês, todos aqui, e eu vou dizer sem exceção nenhuma, nem dos pequenos aos grandes. Não veio só 2 de encarnação aqui não, Gifei. Vocês não são criança espiritual, não, Gifei. Vocês estão agindo como? Mas vocês não são criança. Então, a gente precisa amadurecer. De uma mãe, a gente precisa de falar para o filho assim, quer-se? Porque é importante para vós. Não é importante para a criança ir crescendo e aprendendo cada vez mais? Mas vocês também, quer-se? Para de ficar parecendo criança birrenta, dando chapateando que quer aquilo, de não quero, de do meu jeito, na hora que eu quero, o carro que eu quero, a casa que eu quero, a vida que eu quero, age o esposo que eu quero do jeito que eu quero, já a esposa do jeito que eu quero, do jeito que você quer. Comece a pedir o jeito que Jesus quer para vós, porque ele te entrega para você aprender. Às vezes, filho, olha para a avó e fala, nossa, a avó é tão amorosa, né? Tão calminha, tão amorosa. Não. Já por quê, filho? Porque já apanhei muito na vida, graças a Deus. E o que bateu aqui, fez ensinar, que não foi ruim. De contar o que já passei para vós. Não é para se vitimizar, a gente não faz isso para se sentir pequena, para se sentir menor. Não, é para evoluir. Eu já pedi para passar. Então, aceita o que tens de passado. Agradece. Porque as chibatas que eu levei um dia, se foi necessária. Às vezes se causou dor. Às vezes causa dor, inclusive, quando vocês olham para as histórias do Espírito Velho. Não. Mas isso é para evolução. É para melhorar, é para crescer espiritualmente, filho. É para ajudar o próximo. É para isso que vós vem no mundo. É para amar, aprender a amar a vós e ajudar o próximo. Não tem outra coisa para fazer aqui, não. Não é para fazer festas, não é para só beber chão, não é só para fazer ganhar o dinheiro de vocês. Não é só para isso, não. Aqui é a escola, isso faz de parte, é o contrário. Não é aqui vivendo uma parte espiritual, a sua parte espiritual está vivendo a parte da carne. Precisa de comida, precisa de bebidas, precisa do trabalho para ter o dinheiro, para morar, de viver. Mas o mais importante é vocês crescer espiritualmente. Sentar aqui e dizer, meu Deus, ó céus, ó vida, sempre sofri na minha vida, sou uma coitadinha? Não. Eu tenho condição de ser melhor sim que eu mesma e às vezes carregar essa energia. Sim, de carregar a energia de vocês, sentir que vocês são muito mais capazes e não sentir que é menos capaz. Sentir que posso sim ser, às vezes não consigo ajudar lá dentro da casa, mas às vezes eu consigo dar uma ajuda para uma pessoa que mora do lado de mim. Então, assim, a cabeça não pode ficar fechada, bitolada com que a caridade é feita só dentro do centro. Aqui é necessário buscar tarrento que fez, coisa que precisou muita coisa para poder. Então, tem que trabalhar muito mesmo. Graças a Deus. E viva Jesus, né, filho? E viver Jesus é viver dentro do coração de vocês. É trazer Ele mesmo. É implorar para Ele.
De dizer, Jesus, eu sou muito teimosa. Inclusive era. Muito teimosa, preciso melhorar isso, como que eu faço? Ah, ele vai começar a te mostrar. E não quer dizer que vai ser difícil, muito pelo contrário. Resolve mais rápido. De quando vós sentir passar para o outro lado, vocês vão sentir uma vergonha moral, das pirrachas emocional, das pirrachas de evolução, é vergonha. Muita vergonha. Porque a avó já passou isso. Muita vergonha. E Jesus olha e fala, é isso mesmo que você fez? Foi isso? Deu birra? Porque você queria aquele emprego? Não. Ele pede a oportunidade. Faça a sua parte. Mas sem dar birra. Que quem dá birra é a criança. E a criança, até a criança tem que ser ensinada a parar de dar birra. Entender o que aconteceu. Entender o sentimento que aconteceu ali. Mas precisa dar um passo à frente. A gente já não está com tanto tempo assim. Entendo que o tempo de vós é culto. O tempo que eu quero dizer, se não quer dizer esse que já está indo. O tempo é culto que vocês têm aqui. Porque parece muito, né? 80, 90 anos. Mas é pouquinho. Porque vocês vivem a parte da infância, né? Que é petiquinha, precisa do pai, da mãe, né? Ou o vô para cuidar. A adolescência muito ainda precisa de encaixe, né? A vida adulta, de filha, é curtinha. Que se aquela vida adulta não for bem vivida, de alimentação, de pensamento positivo, de ações benéficas que levam a caridade para o próximo, não importa aonde, e vocês não cuidar dessa parte que é curtinha, às vezes a velhice não dá tempo nem de chegar com saúde. Então, às vezes, vocês acham assim, eu tenho 90 anos para viver, a oportunidade não. É menos. Porque a criança, você precisa a criança e o adolescente ali, eles precisam do apoio e ensinamento dos pais, né? Não é isso? E depois começa a vida começa a vida adulta. E a vida adulta já é mais ali na frente. Até chegar ali na velhice, será que eu vou chegar saudável? Aqui, ó. E aqui? Porque se esse aqui fica sujo, filho, de coração não for feito para guardar nada, a não ser coisas boas. Não pega uma chateação de alguém e guarda aqui, não. Porque o coração fica assim, ó, lembrando toda hora, todo momento que aconteceu. E tem tanta coisa boa aqui para vocês viver, mas você está aqui lembrando o que aconteceu de ruim. E a solução é sempre para onde? Para cima, né? Não é isso, filho? E se não gostar do que a avó falou, não tem problema não. Eu gosto, mas aí eu vou levar para Jesus, não vou? A hora que eu sair daqui, vou ter que lá dar a satisfação. Não direto para Jesus, porque ele não tem, né? Mas eu vou lá levar a satisfação para ele. A gente tem que viver com mais leveza, mais assim, de mais seriedade. Viver mesmo com seriedade, com amor, com sabedoria. Limpa, fascina mais de coração de vós. De coração, tem coração aqui muito sujo. E a avó vê todos os sentimentos que está aí no coraçãozinho de vocês. E até gostaria de limpar todos, mas é necessário com que vocês já aprendam. A avó nunca vai de negar um amor, um carinho, de um abraço, de um cuidado, né? Só de cuidado de vir com esses negócios aí que faz barulho, que dá um choquinho na avó aqui. Para a espiritualidade, este aparelhinho aí não é muito saudável.
Ixi, viva Jesus, nem para vós. É o que faz a mente de vocês ficar perturbada. Uma das de coisas, né, filho? Rápido demais. O cérebro de vós, encarnado, precisa de ter um pouco de paz. Paz da pessoa falando no seu cabeça e falar, não tô... Sabia, filho? Precisa aprender. Paz nesse negócio que vocês ficam assim... muito rápido. Muito rápido. De tá danificando. Mas aqui é o mais importante. Vocês são de corpo, de alma e espírito. É um espírito vivendo a experiência da carne. Então, a gente tem que viver mais de o amor. De viver mais de o sentimento. Você como fala? Experienciou um sentimento bom de ajudar o próximo? Assim, algo que mexeu mesmo com o coração de vós? Não de um passezinho ali, ou de... Não, às vezes algo diferente, ou alguma coisa que viveram até lá de fora. Uma palavra amiga. Então, este é o sentimento que vós tens de ter com vós. Procurar isso. Então, quanto mais vocês buscam a Jesus, quanto mais vocês ajudam, quanto mais vocês curam o coração de vocês, mais a mente, e as atitudes começam a melhorar, já as oportunidades de ajudar o próximo vem chegando. E aí isso faz o seu alma melhorar de cada vez mais. E faz de você ficar mais de elevado. E aí quando vós for olhar para as energias que às vezes aproximam de vós, né? Como todos esses amigos lá fora, que já às vezes vêm com o intuito de atrapalhar vós, né? Vocês vão olhar eles com amor. E não como, meu Deus, me atrapalhando, vem bagunçar a minha cabeça, como se a culpa fosse deles, sim? Não. Eles fazem uma tentativa. Por isso que na oração se fala tentação. Eles fazem uma tentativa de cair, aí já não é, eles já aproveitam, né? Vós que deu a oportunidade para eles. Então, quando a oração fala livrai-me da tentação, livrai-me é da tentativa não boa, das energias aí, dos amigos que precisam de oração. Eu enxergo eles como pessoas que precisam de oração. Também precisam de evolução, tem o tempo deles, tem as energias lá que também são induzidas para isso, né, Gifi? Mas está bem distante da gente olhar para eles com amor, não está? Não, porque não está conseguindo olhar com amor para vós mesmo. Porque quando vocês tropeçam, vocês mesmos não estão conseguindo se perdoar. Lá no íntimo. Porque falar com a boca igual aqui. Eu falei que estava todo mundo de bem, de todo mundo respondeu que estava de bem. Mas às vezes com o coração triste, né, Gifi? Com o coração, às vezes até vazio. Porque às vezes não está colocando coisa ruim, mas está deixando de colocar as coisas boas lá. Este é o órgão mais importante, Gifi. Vós tem que cuidar do sentimento que vós está tendo lá dentro. Aí não dá para esperar a atitude boa. Não dá para esperar o cuidado de vocês mesmos e o do próximo. Porque o coração está vazio, às vezes não sabe o que dá. E às vezes é de abraçar alguém que vós não conhece e apenas desejar um dia bom de verdade. Isso vai alimentar a alma de vós. E o importante, não de ir para vocês de ir com medo, mas é importante o que eu entreguei para Jesus hoje. Mas o que eu entreguei de verdade. O que eu estou entregando para ele? De os pais também para os filhos. Será que eu estou... Porque os filhos não são filhos de vós, não. Vocês sabiam disso? Primeiro são de Jesus. Muita responsabilidade. Coisa boa. Não é coisa ruim, não. Coisa boa ter filho. Responsabilidade. Mesmo que se você for um avô que cuida.
Se for uma tia que cuida, um tio, não importa o formato de cuidado. São responsabilidades, filhos de Jesus, como vós também é. Então ele vai te pedir satisfação também. Ele sim vai pedir, mas ele deixa aqui tudo aberto, né, Gifi? Ele não cobra nada. Já está com a mão aberta assim, esperando vós a fazer algo. Mas primeiro por vós. E por isso que diz, viva Jesus no coração de vós, porque se Jesus viver no seu coração, Gifi, não tem nada que vai atrapalhar a vida de vós. Não tem nada que vai deixar os planos de Deus chegar até vós. Vai ser coisa boa, não é? De entediante mesmo, de às vezes escutar, é o que realmente precisa curar a gente. O silêncio, às vezes ele cura mais do que muita palavra. Às vezes você esteja à vontade e a caridade de perguntar como você está, mas não no automático. De perguntar de verdade. De como que você realmente está. E eu parar para escutar o coração dele. Hoje tá bom? Bom, é bom? Então, bom, vamos embora. De faltar um pouco mais de sensibilidade, sabe? De voz. A perceber a outros. Isso é bom. Quando vós percebe o que vós está sentindo, vós olha para vós, mas também percebe os outros. Foi dito essa dia aqui, à tarde, sobre a preocupação, né, filho? Acho que tinha de alguns fios aqui lá junto, dizendo sobre isso. O que significa a preocupação? O que significa para vós? Se ocupar de algo antes que aconteça, né? Então, pré-ocupação. Você está se ocupando de algo que ainda não aconteceu. Não aconteceu. E quando acontecer, você vai ter a disposição para resolver? Às vezes não consegue, porque ficou muito de pé ocupado. E às vezes nem acontece. E se não chegar? Se chegar diferente, né? Como você não se preparou? Como você não limpou aqui? Como você não limpou aqui? Jesus deu só o dia, não é? Vocês têm a certeza que vai viver mais, que amanhã vocês vão acordar, né? E viva Jesus, que acordem mesmo. Diferente. Melhore. Mas sem a preocupação. Acordou, porque vocês vêm aqui e escutam muitas coisas, né? Às vezes os pacientes ou até os próprios médicos ali dão muitas, como diz, muita orientação e aí fala assim para vós, faz assim que vai ser melhor para você, faz assim que vai ser melhor, assim também vai ser bom, assim, mas vós não está fazendo, vós mesmo não está fazendo. De ter um tempinho ali, 10 minutos, de conversar com Jesus. De conversar e explicar para ele o que você tem sentido de verdade. Só você lá no seu íntimo.
Gigi não tem coragem de, às vezes, contar para alguém que mora ali, dorme ali de coladinho com vós. Mesmo se vós não mora com alguém, vós não tem coragem de dizer de voz de alta. De começar a ser mais amoroso com vós mesmo e tirar de dentro de vós o que está te incomodando de verdade. E conseguir que seja de que seja de um tiquinho de cada vez, né? Já é muito, mas precisa fazer. Não é de ficar orando para trás, nem por lado, e muito menos de apontar para o próximo. A solução para as coisas é olhar para dentro de vós. E é preciso muita coragem. Deixa. Vós precisam de entender que todos vós têm soldados. Deixa eu dizer, deixa eu falar. Vós precisam saber que todos vós têm um soldado de andando com vós, protegendo. Vocês precisam ter mais de confiança. Confiança em vós e entender que todas isso vai passar. Todas as dificuldades vão passar. Vós são acompanhados por soldados que se apresentam de formas diferentes. Soldados que às vezes têm mostrado para vós o caminho certo. Soldados que não desistem de vós, pois que fizeram uma assinatura antes de vir para cá. Nenhum de vós aqui dentro caminha sozinho. Não é só pela presença de Jesus, mas também caminham com soldados que são bem maiores que vós e que protegem vós onde quer que vós vão. Se precisam entender e aceitar que cada um se apresenta de uma forma, mas é que eles estão aí do seu lado. Não deixem de olhar para eles e pedir de que é necessário retirar todas essas energias de vós aí nesse momento, para conseguir olhar teus olhos claros, os olhos da espiritualidade, os olhos onde que vão fazer a transformação de vós, de cada um de vós, e vão se sentir mais fortes, mais confiantes, porque às vezes os tempos vão ficar mais difíceis. Desafiadores. E se é necessário, com que vós se mantenham firmes na presença da espiritualidade cada vez mais forte. É olhando para cima, filhos.
A solução nunca é para baixo. A solução da vida é para cima. E viva Jesus, né, Juvi? De convidar a voz de fazer a oração, de fechar os olhos, de fazer a oração da Salve Rainha com a avó. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós plantamos degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E viva Jesus, filho. E a avó quer dizer para vós que todos vós é amado e que precisa entender isso no coração, filho, não é só no ouvido. E o quanto é necessário de amar a vós, de amar o próximo, filho. Não é só da leitura, não é só da boca para fora, filho. Abram os olhos, abram os olhos para enxergar o que é necessário. Que de tudo que tem acontecido com vós, é permissão para melhorar como pessoa. É para evoluir. Através da carne, evoluir o espírito de vós. Então, deixar aí de olhar para trás, filhos, de que tem acontecido lá atrás. É sempre para frente e para cima. De quando de precisar de fazer de oração, filho. É de ter um tempinho para vós fechar os olhos, para vós se conectar com espiritualidade, de conectar com vós mesmos, para não se perder. Porque é uma marcha muito grande, sabe, Gifi? Não só vós aqui, mas assim, a Terra toda, de todo o planeta, está passando por uma energia um pouco mais densa, né? Um pouco mais... é um momento que mais precisa de buscar o amor próprio e o amar o próximo. Porque tá um pouco mais denso, então precisa, quando está mais denso, o que precisa? De mais leveza, né, de mais de amor, né, de mais compreensão, de menos julgamento do próximo, né, de menos o olhar não bom para vós mesmo. Olhar para a vossa história, do que tudo que vós já fez, mas de sentir orgulho das coisas boas também que vós já fez, não é? Vós também já fez muita coisa boa, filho. Vós só não está conseguindo olhar. Porque prefere olhar para onde que não é bom. Então já é um momento que vós precisam de juntar, sabe? De dar a mão um para o outro, filho. Porque vós não tem essa ideia de como que é importante, filho, de juntar a mão um com o outro e uma mão com o outro para poder te ajudar a fazer como é bonito o atendimento ali, às vezes depois que junta uma mão com o outro, tanto os encarnados quanto o desencarnado, e vai lá faz um regate, né? E de todos ali, de tem a oportunidade de ser melhor. De ser o amor, filho, ele é para de todo mundo. Para todos nós que estamos aqui. Para todos esses encarnados e os desencarnados também. O amor é necessário, filho. O amor é leve. O amor é tão importante para vós como a respiração. Então, se param de amar, param de respirar. E a vida acaba.
se vocês de parar. Então, às vezes precisa sentar. Tem um amigo, uma amiga do lado que está precisando de um abaixo e vocês não estão nem percebendo. Porque estão muito obcecados na vida mundana, né? No trabalho, no dia a dia, nos problemas. Olhar para os problemas é o mais frequente. Mas por que é tão difícil deixar o problema um pouquinho para você poder orar? Por que é tão difícil? Vocês estão esquecendo o que significa o amor. Mas quando vocês precisam de um abraço, de alguém que entenda de vocês, para quem que vocês pedem? Se vocês nunca estão prontos para doar. E quando vocês pedem para aquela pessoa, vocês têm a certeza que eles vão te dar amor, não é? Tem a certeza que isso vocês às vezes fazem até com ele, porque eu enxergo. Quando aperta um pouquinho, não é perfeito. Mas quando apertam, às vezes, vocês gritam ele. Ou o outro grandão lá. E se eles não tivessem nem um pouquinho de amor para dar para vós? Este é só um exemplo, né, Gifi? Não estou dizendo que eles são perfeitos, como eu disse. Mas eles têm amor. Porque eles têm ouvido. Eles buscam conhecimento e passam para frente. Então, é importante vocês de fazer também assim. E se vocês buscar ele amanhã e ele disser, não, hoje eu não tenho amor para te dar, como que vocês se sentiriam? Porque o ouvido, o conselho, né, que vem de tanto dele quanto dos outros, porque eles estão aqui na frente, porque eles precisam, não que eles são melhores que ninguém. Muito pelo contrário, fizeram muita pedida, né? São melhores, não. Mas eles não desistem. Essa é a verdade. E passam por problemas. Têm dificuldades, mas eles não desistem, é só isso. Essa é a diferença. Não desistir. Eles não desistem deles, da família deles e da família Irmão José. Porque é para isso que vós veio aqui. Vós veio aqui para isso, para dar o amor. Então não pode ser só eles, né? Precisam, tem tanta gente que trabalha aqui, tem um coração bom, bonito, que a vó vê. Por que não está dando tanto amor assim? Negar o que tem dentro de vós. Conhecimento, auxílio, uma palavra positiva, ajuda. Algo que você leu ontem, você leu no livro bonito ali. Compartilha isso. Não compartilha só as notícias de ruim que te acontecem, não. Compartilha coisa boa que você viu. Isso é doar amor também. De doar amor é isso. É dizer, nossa, cabelo lindo. Fazer um elogio também é uma doação de amor. Às vezes vocês vêm aqui esperando, sabe o quê? Muitas palavras, é algo, preciso aprender, alguma coisa assim, muito, como diz uma pessoa bem amiga, espetacular, muito assim, grandiosa, muito, meu Deus, eu vou aprender, espetacular, expressar. E às vezes, Jesus, ele ensina na simplicidade. É bom um pouquinho, assim. É no fazer silêncio, ouvir o outro, ter paciência. Já tem dia uma música que se diz assim, que a criança perguntou, não sei cantar, né? A criança perguntou, num estudo de escola, o que era preciso para ser feliz.
E sabe o que respondeu? Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Sonhar como Jesus sonhou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Não é esse? Era uma música, mas eu achei melhor não cantar, porque eu não sei cantar muito bem. É isso. Amar como Jesus amou. Não é espetacular, não é uma coisa grandiosa, né? Não é um show. O Jesus é esse. Então depois vocês procuram essa musiquinha aí. Na simplicidade ela ensina muita coisa, mais ainda do que a avó. Muito mais. Porque se você amar como ele ama, sentir o que ele sentia, viver o que ele vivia, sorrir o jeito que ele sorria, né? Ao que você chega no seu fim do dia, você descobriu que você está mais feliz. Então é de perguntar, de filho, como que Jesus faria assim? Você vai fazer, você vai ir para fazer uma... De voz tem alguém que trabalha para voz? De filho? Esse. Aí tem um que trabalha para a voz lá. Aí você vai lá chegar e vai falar, como que Jesus vai falar? Ela fez coisa errada e ele fez coisa errada às vezes. Você vai chegar lá e vai falar como? Se você estiver muito nervoso. Coisa que às vezes não acontece muito, mas se você tiver, você vai dizer palavras não boas, né? Mas se você de trazer o que Jesus faria, você seria diferente, não é? Sim. Então, no dia a dia, você vai fazer como Jesus fez. Mas é muito grande o que aquela pessoa fez. Muito feio. Pegou uma coisa que não era minha, que não era dele. Aos olhos é muito feio, né? Como que Jesus faria? Perdoaria. Mas não quer dizer que Jesus não... Falaria, né? É esse viva Jesus. Tem que se expressar, tem que falar. como vou falar, a palavra de corrigir, mas tem uma palavra que se chama assim, punição. Parece pesado. Não. Consequência do ato da pessoa. A consequência do ato que a pessoa fez ali com você ou com que está trabalhando, precisa acontecer. Mas precisa ter sido feitos com amor, né, filho? Esse é um exemplo que acontece, né? Porque quando se fala assim de Jesus, acha que é tudo, como diz, contos de fada. Não. É amor. E o amor, às vezes, precisa de consequência, com toda certeza, na verdade. Precisa da... Mas a regra precisa ser feita com amor. Precisa dizer, chamar atenção de uma outra pessoa ali, porque fez algo que você não gostou do filho. Precisa fazer, não precisa? Não pode deixar passar, mas tem que ser feito com amor. O seu esposo ou esposa fez algo que você não gostou e te machucou. Precisa se dizer, mas também é com amor. Então, pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, não quer dizer, que não passar como diz ela fala, não passar pano. Passar pano. Não. Tem que falar. É nesse... Se expressar. Então é isso, filho. O meu tempo acabou? Isso. Quer falar com a senhora? E viva Jesus, né? Não precisou você dizer a ela. Eu cheguei. E de Itaqueiro diz, está ali falando assim, que mandou beijo para todos de vós, que ele é muito alegre, mas que a avó fala baixinho, e ele gosta muito de trazer alegria. De estar ali dando sorriso para todo mundo e é pulando mesmo que ele gosta de fazer, gente. Felicidade, ele diz. Que os ensinamentos é preciso, mas precisa de felicidade.
e todos os protetores de voz, de filho, que estão aqui pra gente, é porque vós não consegue enxergar, né? Quem gostaria de enxergar as coisas? Vocês gostariam? Tem alguém que gostaria de enxergar? Opa, quem não, né? Certeza? Que vocês gostariam de ver? Lógico. Porque se vocês verem, vocês vão ver tudo. Opa, é bem... Tem certeza esse? Cuidado, né, com o que pede. Pode ter, né? Hoje, cuidado, hein? Se pedir muita vez com muita fé, pode ser concedido. Vai enxergar coisa que você não vai gostar. Aí não pode escolher o que vai... Aí não dá para deixar de ver, é isso que eu ia dizer. Isso. Hoje, Jesus, me dá esse. Ele fala, tem certeza? Tende. Aí vai falar, Jesus não quer mais, não. Não. Givós já pediu. Já recebeu. Já recebeu. Deixa como tá, né, vó? De sem devolução, cuidado. E esse é o cuidado mesmo, né, Zifi, com que a gente tem e dito no Evangelho, pedi e obtereis. Por isso que vocês gostam de ficar escrevinhando ali, né? Eu também escrevinho, mas eu uso uma peninha. E de viva Jesus. E de fazer uma oração para vós, de fechar os olhos, de concentrar em todos os desejos de vós, no coração de vós. Então, neste momento, já vou pedir que vós precisam, a olhar mais para vós, receber todo o carinho de toda a espiritualidade, que vós recebam tudo que vieram aqui buscar, os conhecimentos, as energias de amor, que todos os seus protetores espirituais consigam ensinar para vós o que é necessário para vós mesmos, que vós consigam, na presença de Deus, na presença de Jesus, de resolver todas as dificuldades que têm de acontecido, rondadas o coração e a mente de vós. Que Jesus possam abençoar a todos, trazendo o amor, a calma, o silêncio, mas que vocês nunca desistam de vós, nunca desistam de dar o amor, de alimentar o amor dentro do coração de vós. E viva Jesus nos seus corações. De Pai nosso que estás nos céus, Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. A felicidade de um é a felicidade de todos, o pensamento é força criadora. Eu sou luz, Deus está em mim, eu sou luz.